Olá, paz do Senhor Jesus mais uma vez. Estamos aqui para compartilhar mais uma palavra ao seu coração. E o tema dessa palavra é: em meio às trevas resplandece a luz. Texto de João, capítulo 1, verso 5, Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, diz assim: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Como é bom quando, em um período de falta de energia, quando retorna a luz, né? Que coisa maravilhosa. Parece que as coisas voltam tudo ao lugar e a gente fica mais seguro, mais tranquilo, mais estável, né? Em momentos de crise, de mudanças radicais, inesperadas, eventos que estão aquém do nosso controle, para nos mantermos firmes e inabaláveis diante desse cenário, algumas verdades precisam estar claras no nosso entendimento. E eu quero aqui dividir contigo, compartilhar com você pelo menos 3 verdades. A primeira delas é o que Deus representa para mim. Na crise ou em momentos difíceis, nós tendenciamos a avaliar aquilo que realmente importa para nós. No vídeo anterior eu falei sobre o retorno a Deus e a família, e nessa reflexão aqui eu quero, baseado num livro do pastor Luciano Subirá, do título Até que Nada Mais Importe, ele fala de um texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O quanto Deus é importante para mim, o quanto Deus é importante para você. Nós sabermos responder e definir isso no nosso coração vai nortear todo um relacionamento nosso com Deus e vai fazer com que nós tenhamos essa convicção. Então, nesse momento, é um momento de nós podermos avaliar como que está o nosso relacionamento, o nosso grau de importância à presença de Deus nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso relacionamento íntimo com Ele. E no livro, o pastor Luciano ele cita uma frase de C.S. Lewis que diz: o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Portanto, queridos, o cristianismo é ter uma vida com Cristo, ou estar vivendo de acordo com a vida que Cristo nos proporcionou e nos ensinou a vivê-la. E nós precisamos entender que ou ela tem uma importância infinita, um valor infinito, ou ela não tem valor nenhum. Se nós parássemos para avaliar agora qual é a importância, qual é a relevância do cristianismo que nós estamos vivendo, qual seria a resposta? A segunda verdade que eu preciso compartilhar contigo é como eu tenho me comportado em meio às trevas ou às dificuldades. Esperança versus desespero, né? Tem um texto lá em Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio 8, verso 2, diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Portanto, tudo que Deus permite que aconteça conosco, Deus ele tem um propósito nisso. Com o povo de Israel, ele tinha um propósito de entender o que estava no coração desse povo. Se eles iam obedecer ao Senhor de fato, ou se eles estavam ali apenas para ter os benefícios de ter uma libertação do cativeiro. Portanto, nós precisamos extrair dessa dificuldade, dessas trevas que nós temos vivido no Brasil e no mundo, o que Deus quer nos ensinar com isso. E qual a resposta nós temos dado a Deus em meio a tudo isso. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Interessante é que toda prova ela tem um fim. Um texto anterior aqui de Tiago
no capítulo 2, no capítulo 1, verso 2, ele fala que nós temos que ter por felizes o fato de passarmos por diversas provações. Então, as provações, elas passam e elas têm fim. E como nós estaremos depois dela? Nós temos esperança, nós estaremos desesperançados, desesperados. Nós não podemos deixar com que o desespero, com que o medo tome o nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que o amor, ele lança fora o medo. Nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter fé, nós precisamos estar inabaláveis nesse momento e perseverar. Nós precisamos estar firmes. E a terceira verdade é: o meu Redentor vive. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Nosso Redentor vive, queridos, e essa tem que ser a nossa esperança. Se tudo der errado, ele vai voltar para buscar a sua noiva e nós estaremos aqui firmes, uma noiva que o aguarda com anseio, com alegria e que tem a convicção que ele está cuidando de nós. Deus não perdeu o controle em nenhum momento, ele está no controle absoluto de todas as coisas. E João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no Senhor Jesus? Você acredita que Ele é o Filho de Deus? Então fica tranquilo, porque o Senhor, Ele lhe deu poder de filho. E nesse momento, todos os filhos, o Pai não vai deixar desamparado. Fique tranquilo. Para a gente concluir, não saia dessa turbulência olhando apenas o que você perdeu em termos econômicos. Às vezes pessoas estão perdendo familiares, isso é uma coisa muito triste, mas nós precisamos olhar para os momentos de crise, para os momentos de turbulência, de trevas, e ver o que nós estamos extraindo de bom disso. Valores estão sendo resgatados, vida com Deus, devocional, oração, leitura da palavra tem sido resgatado na nossa nação, no nosso mundo. O nome do Senhor está sendo e vai ser engrandecido. E como que nós vamos sair disso? Como que nós estaremos lá na frente? Essa é a grande questão. A luz resplandece e as trevas não podem contê-la. Quando a luz aparece, meu amigo, as trevas elas se vão. E Jesus, ele já brilhou na minha vida, na sua vida. Então tenha fé, persevere, porque depois dessa turbulência nós vamos vivenciar dias que o Senhor tem preparado para nós, e eu tenho certeza que coisas grandes e maravilhosas vêm por aí. Que Deus te abençoe, que você tenha esperança e que quando isso tudo acabar, lá na frente nós possamos sair mais fortes, mais resilientes, mais perseverantes e sempre precisamos ter uma convicção: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Um abraço.